Metas e objetivos fazem parte do nosso dia a dia, tanto do nosso dia profissional quanto do nosso dia pessoal. Afinal de contas, né, quem nunca fez uma listinha de metas de ano novo depois de uma festa de Réveillon? Mas o que será que a ciência tem a dizer sobre como a gente estabelece metas pode influenciar no nosso desempenho para alcançar essas metas? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. No vídeo de hoje a gente vai entender aí como a gente pode estabelecer metas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais inteligente e principalmente de uma maneira que a gente tenha uma garantia, uma probabilidade maior de alcançar os resultados dessas metas. Se é a sua primeira vez aqui na RH Academy, inscreva-se, ative as notificações e conheça a RH Academy Educação Online, a nossa plataforma de educação onde você vai ter acesso total a todo o conteúdo que a gente produz para os cursos, para as capacitações lá dentro da plataforma. Clica aqui que os links vão estar aqui embaixo para você conhecer, mas vamos para o conteúdo que é o que de fato interessa. Bom, quando a gente está falando, né, de estabelecimento de metas, a ideia desse vídeo de hoje é a gente entender como que as metas funcionam na prática, tá? Muito mais do que te mostrar a teoria de um artigo muito legal que foi pesquisado aí no período de 1969 a 1980, a ideia central desse vídeo é te mostrar como que você pode aplicar os princípios do estabelecimento de metas baseados em evidências científicas que vão te ajudar a alcançar, a melhorar o seu desempenho no alcance dessas metas. Tanto no seu desempenho pessoal, coisas que você quer para a sua vida pessoal, quanto no seu desempenho, seu desenvolvimento profissional. E todos os princípios que eu vou mostrar para você aqui, eles são aplicáveis para você, se você é o seu próprio chefe, entre aspas, né? Se você é gestor de empresa, se você é profissional da área de recursos humanos, se você é empresário, vai funcionar para você, porque assim é bem legal mesmo. Só para você ter uma ideia, a nossa referência que a gente vai utilizar aqui é essa referência, ela se chama Goal Setting and Task Performance, ou seja, definição de objetivos e desempenho na tarefa. E esse estudo ele foi feito, né, uma meta-análise, analisando outros estudos no período de 1969 até 1980. Quem conduziu esse estudo aí foi o Edwin Locke, junto com seus outros pesquisadores, né, colaboradores, que foi a Karen Shaw, a Laise Saari e o Gary Latham. Acho que é assim que se fala o nome de todo mundo. Mas o mais legal é que todos eles estavam vinculados, né, à escola de negócios, à escola de gestão e da universidade, aliás, e do departamento de psicologia da Universidade de Maryland e da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Então é muito legal esse estudo aqui. De uma maneira mais geral e inicial, né, o que esse estudo mostra é que o estabelecimento de metas ele vai além de simplesmente a gente listar, fazer uma lista de tarefas. Tá? Ele é um processo estruturado e ele direciona as nossas ações para que aquilo que a gente faz tenha uma eficiência maior e uma eficácia maior. Só que, o que significa na prática, né, estabelecer metas e por que isso é importante para você, pessoa física, e para você que responde em nome de uma pessoa jurídica, né, para você profissional, pessoa, para você profissional gestor, digamos assim. Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender a diferença entre objetivos e metas. E essa diferença entre objetivos e metas eu encontrei lá no site do Sebrae, num artigo publicado em 2023. Então, quando a gente está falando de objetivos, a gente fala de algo mais geral. Tá? Enquanto que quando a gente fala de metas, é algo mais específico. Já os objetivos, normalmente, eles são expressos em frases mais curtas. As metas, elas precisam ser expressas, descritas de uma forma mais detalhada. Os objetivos, na grande maioria das vezes, eles têm uma orientação para um planejamento estratégico. Por serem mais amplos, a gente enxerga, vislumbra eles no longo prazo, médio e longo prazo. Já as metas, a gente tenta deixar elas mais detalhadas para que, ao alcançar cada uma das metas, elas nos ajudem a manter o foco no objetivo. Então, portanto, metas são de curto prazo, objetivos de longo prazo. Quando eu atinjo uma sequência de metas, eu estou mais próximo de alcançar um determinado objetivo. Essa é a diferença que a gente precisa compreender aqui. Feita essa diferenciação, nós vamos fazer um recorte e a gente vai falar de como que a gente define boas metas para alcançar objetivos maiores. Legal. Agora que a gente entendeu essa diferença, o
ponto central aqui é que quando a gente tem metas mais claras, bem definidas, sem ambiguidade e até certo ponto desafiadoras, elas funcionam para a gente como um guia que nos ajudam a focar os esforços, a nossa energia, as nossas ações, para que levem a resultados de uma maneira mais consistente e uma probabilidade de alcançar esses resultados maior. O ponto aqui é que metas específicas, como por exemplo, aumentar a produção em 10% no próximo trimestre, ela é muito mais eficiente, ela é muito mais eficaz do que simplesmente escrever, a gente precisa melhorar a produção. Veja só, eu não sei o que tem que acontecer para melhorar a produção. Muitas coisas podem acontecer para melhorar a produção. Isso ocorre porque quando a gente está falando, né, de oferecer, né, descrever, apresentar metas claras, quando a gente tem, por exemplo, aumentar a produção em 10%, a gente está criando um parâmetro, uma referência para comparar o meu desempenho. Então, se a gente estabelece, como por exemplo aqui, aumentar a produção em 10%, a gente consegue ter um parâmetro se eu estou acima da meta, abaixo da meta ou dentro da meta. Se eu estiver acima, abaixo ou mesmo dentro da meta, isso me dá subsídios para definir ações, ou seja, o que eu vou fazer na prática de uma maneira muito mais assertiva, porque eu tenho um parâmetro, eu tenho uma referência para comparar se o que eu estou obtendo de resultado é o que eu deveria obter de resultados, tá? Então, isso funciona para todas as áreas da vida. Na grande maioria das vezes, estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2024, a gente está se aproximando do final do ano, as metas clássicas, né, de final de ano, eu vou emagrecer 5 quilos no próximo ano, eu vou começar a frequentar a academia 3 vezes por semana, vou aprender inglês. Veja só, 3 vezes por semana é um parâmetro que me diz que se eu estou indo 3 vezes ou mais por semana na academia, eu sei que eu estou alcançando a minha meta, estou cumprindo com a minha meta. Então esse é o ponto central aqui da nossa conversa. Daqui para frente a gente vai entender também quais são os fatores que influenciam para o alcance dessas metas, mas via de regra a gente já entendeu que é muito melhor ter metas específicas do que metas muito abrangentes. Legal. Dito isso, né, o que o Locke e os seus outros pesquisadores, né, que participaram desses estudos, eles descobriram? Eles descobriram também que metas desafiadoras são mais motivadoras. Isso porque quando a gente tem uma meta desafiadora ou objetivos, né, objetivos e metas a gente vai utilizar como sinônimo aqui, metas desafiadoras, essas metas estimulam um engajamento maior, ou seja, a gente está mais comprometido na busca por o que eu vou fazer para alcançar essa meta. Então, metas desafiadoras e específicas geram um impacto maior no desempenho, um impacto positivo, né, no desempenho, porque a pessoa vai ser capaz de ter um parâmetro para medir se o que ela está obtendo está dentro do previsto e também essa pessoa vai ter um investimento de energia, um engajamento maior para alcançar estas metas desafiadoras. Então são 2 pontos importantíssimos aí da nossa conversa, tá? Só que também a gente sabe, né, que estabelecer metas desafiadoras é importante. Agora, como que isso afeta o nosso desempenho na prática? Legal, né, Alessandro? Pô, você já falou que ser específico e ser desafiador é bacana, mas como é que isso afeta na prática? E o estudo do Locke, ele identificou 4 mecanismos, 4 fatores principais pelos quais, se atendidos esses fatores, eles vão influenciar ainda mais no desenvolvimento e no alcance dessas metas. São eles: o primeiro é que quando a gente tem metas desafiadoras e específicas, ajuda no direcionamento da nossa atenção, esse é o primeiro fator. Então isso significa que na prática a gente começa a priorizar as tarefas e as ações que nos aproximam daquela conquista desejada. Então, se a gente tem simplesmente aumentar a produção, eu posso fazer qualquer coisa. Eu divido a minha atenção, eu distribuo a minha atenção em coisas, em ações, em ideias que talvez não sejam as mais práticas ou as mais viáveis. Então, quando a gente tem isso bem definido, ajuda a direcionar a nossa atenção. Tá? O outro ponto é que também nos ajuda a mobilizar os nossos esforços. Então, quando a gente tem essas metas claras, esses objetivos bem definidos, é mais provável que a gente se dedique com uma maior intensidade do que se a gente não tivesse esse número, essa referência clara para alcançar.
O ponto número 3 é que também ele influencia positivamente no aumento da nossa persistência, a nossa força de vontade, o nosso desejo de conquistar as coisas, de alcançar aquela meta. Tá? Isso acontece porque quando a gente tem essas metas claras e ambiciosas, bem descritas, a gente tem um motivo mais forte para não desistir diante das dificuldades. E olha só, quando a gente tem isso bem definido, nós temos um motivo mais forte, um motivo para a ação e, portanto, a gente tem mais motivação, entendeu? Motivação, motivo para a ação. Então, definindo essas metas de uma maneira correta, como eu já falei aqui, isso tudo começa a se alinhar, esses fatores começam a contribuir positivamente e a consequência é que a gente tenha uma maior motivação. O ponto número 4 é que quando a gente tem isso bem definido, essas metas bem descritas, isso contribui também para o nosso desenvolvimento de estratégias, ou seja, na prática, a gente é forçado a pensar em maneiras mais criativas, em maneiras mais inteligentes, mais eficazes de alcançar essa meta. Isso ajuda, tá? O ganho secundário aqui é que a gente começa a desenvolver, a aprimorar, a melhorar as nossas habilidades de resolução de problemas. Então, além de a gente direcionar a atenção, se engajar, né, mobilizar a nossa energia para aquela única direção, aumentar o nosso nível de persistência, como consequência, a nossa motivação, a gente também desenvolve competências importantes do ponto de vista individual, né, pessoal e profissional, que é a resolução de problemas, a capacidade de resolver problemas associada com a criatividade. Então, esses são os fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas metas e eles afetam o nosso desempenho na hora que a gente for cumprir essas metas, né? Então, esses 4 mecanismos, eles mostram, né, que quando a gente estabelece uma meta bem feita, ela é muito mais prática do que, sim, reflexiva, vamos chamar assim. Ela ajuda a orientar o nosso trabalho, ela também melhora a forma como a gente lida com desafios. Mas existem algumas condições prévias, ou seja, tem coisas que a gente precisa levar em consideração que previamente a esses 4 fatores que eu mostrei para você aqui vão dar uma boa base, um bom suporte para que o alcance dessas metas seja ainda mais efetivo, tenha ainda mais impacto positivo na vida das pessoas, enfim, no seu negócio, né? E o que o Locke e os seus pesquisadores identificaram foram 5 condições que favorecem esse alcance dessas metas, e a gente vai ver elas agora, né? Então o Locke identificou lá essas 5 condições, né? O que ele levantou? Esse estudo ele revelou que existem algumas condições, olha só, específicas que aumentam a eficácia do alcance das metas e a eficácia no estabelecimento dessas metas. E a primeira consequência, né? Aliás, a primeira condição específica são as competências. E o que eu quero dizer com competências? Vamos entender. Quando a gente vai estabelecer metas, a primeira condição que a gente precisa levar em consideração é a pessoa ou as pessoas da sua equipe. Elas têm as competências, as habilidades necessárias e suficientes para realizar essa tarefa? Porque se elas não tiverem essas competências, essas habilidades, a gente pode traçar uma meta bem específica e uma meta super ambiciosa. Só que se as pessoas não têm o nível de competência necessário, ao invés de a gente gerar uma motivação, um estímulo positivo, a gente vai gerar frustração, que é um estímulo negativo. Então, a gente não pode simplesmente olhar a meta pela meta, eu preciso olhar a meta dentro de um contexto maior, especialmente considerando as pessoas que precisarão realizar uma série de ações no trabalho para executar, para alcançar essa meta. Então, por isso que é muito importante que essa meta seja ambiciosa, mas dentro das possibilidades de quem vai executar essa meta. Tá? Por exemplo, eu vi que esse final de semana aqui, hoje é dia 4, né? Dia 4 de novembro de 2024, que eu estou gravando esse vídeo, no domingo, se não me engano, dia 3, a gente teve a Maratona de Nova York, tá? Eu acompanhei, vi alguns stories e eu achei, cara, muito legal a Maratona de Nova York. Então vamos imaginar o seguinte, que eu coloque uma meta para mim mesmo. Em 6 meses eu vou correr a próxima maratona em qualquer lugar do mundo que seja. Eu não tenho as competências, as habilidades necessárias disponíveis para conseguir alcançar essa meta. Mas veja, a meta é específica e ambiciosa. Correr uma maratona são 42 quilômetros. Digamos que a próxima seja daqui 6 meses, sei lá, junho do ano que vem, junho de 2025. Então,
ela é específica, ela é ambiciosa, porque eu nunca corri, né? Nossa, estou muito motivado, só que eu ainda não tenho a estrutura física necessária para isso. Então, eu não sei se eu conseguiria fazer isso em 6 meses. Agora, vamos imaginar que ao invés de 6 meses, eu coloco um prazo de 1 ano ou 18 meses. É mais viável para que eu comece a treinar, dieta, para chegar lá daqui 1 ano ou 18 meses eu consiga correr essa maratona. Aí faz sentido isso, tá? Porque eu estou adequando a definição da meta com as competências de quem vai executar nesse exemplo super simples que eu acabei de te passar aqui. Já o ponto número 2, a condição necessária, né, ou a condição que auxilia ainda no alcance dessas metas, a gente tem os feedbacks constantes. Então aqui o papel do feedback, mais uma vez, é fundamental na melhora de desempenho, no estímulo de desempenho. É uma ferramenta de gestão de desempenho. O que o feedback impacta positivamente é que ele permite que as pessoas que estão realizando as atividades saibam se elas estão progredindo na direção da meta, se elas estão estagnadas ou se elas estão regredindo. Então esse feedback, quando bem utilizado, ele ajuda a manter foco nas atividades, foco nas tarefas e também renova a motivação, além de te ajudar a corrigir rapidamente o rumo, a rota ou eventualmente qualquer desvio. Então quando a gente fala de meta, eu preciso desenvolver o hábito, a capacidade, a competência de fornecer feedback assertivo de uma maneira constante. O fator número 3, né, a condição número 3, são recompensas e incentivos. Então aqui uma outra estratégia que pode aumentar muito a efetividade no alcance das metas são recompensas, são incentivos. E eles podem ser desde recompensas financeiras até recompensas de reconhecimento social, reconhecimento pessoal. Então quando outras pessoas sabem que elas têm algo a ganhar quando elas alcançarem uma determinada meta, o incentivo para alcançar essa meta acaba se tornando mais forte. O detalhe aqui é que esse incentivo ele é um incentivo extrínseco, de fora, não vem de mim, né? Diferente de incentivos intrínsecos, de dentro, ou seja, que vem de mim, ou seja, eu mesmo quero para mim mesmo. Tá? E a gente vai ver um ponto de atenção logo na sequência de elementos que valem a pena se considerar na hora de definir metas, intrínsecas versus extrínsecas. Mas isso aqui, quando você tem posto, essas condições ajudam na efetividade do alcance dessas metas. O fator, a condição, melhor dizendo, número 4 é o apoio da liderança. De novo, fundamental, porque se a liderança não estiver engajada e apoiando o alcance dessas metas, a gente não vai desenrolar, né? Não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, um bom gestor aqui, o papel, as ações que ele faz é oferecer suporte, esclarecer dúvidas, remover obstáculos, ajudar a resolver problemas, e isso faz a diferença na motivação das pessoas para o alcance das metas, de novo, específicas e ambiciosas, desde que as pessoas tenham competência para realizar, para alcançar esse objetivo. E a condição número 5 é, obviamente, a aceitação dessas metas, né? Eu posso fazer tudo certinho. Se a equipe não aceitar essas metas, não reconhecer essa meta como sendo uma coisa boa, uma coisa interessante, quando essas metas não estiverem alinhadas com os objetivos que essas pessoas têm, elas não estarão comprometidas para alcançar, elas não estarão dedicadas. Então aqui a gente tem um elemento individual, né, até certo ponto psicológico aí, que o desafio é como que eu conecto metas empresariais, organizacionais com aquilo que as pessoas querem para elas. Né? Quando as pessoas percebem essa conexão, elas aceitam melhor essas metas. E aí eu brinco, né, nos treinamentos, nas consultorias, nos programas de desenvolvimento, que é como se a gente fosse empilhando um monte de 1%. Tá? Então, ter pessoas competentes é 1%. Né? Ter metas claramente definidas é outro 1%. Ter as condições ambientais é mais 1%. Ter feedback é 1%. A gente vai empilhando 1% e, ao empilhar esse 1%, eu começo a trabalhar com probabilidades ao meu favor. Tá? Eu deixo de trabalhar na sorte, 50-50, cara ou coroa. Começo a trabalhar de uma forma mais intencional, mais inteligente, mais fundamentada em evidências científicas. Dito isso até aqui, nós temos outros 2 pontos que são diferenças individuais que a gente precisa considerar na hora de estabelecer metas. Né? E a primeira diferença são metas atribuídas versus metas autoestabelecidas. Então, metas atribuídas, metas que vêm de fora, metas extrínsecas, não estão dentro de mim. Vem alguém que diz que eu tinha que fazer isso.
Metas autoestabelecidas são metas que vêm de dentro, são metas intrínsecas, coisas que eu digo que eu gostaria de fazer. Então, quando a gente entende essa diferença dessas duas coisas, a gente começa a perceber que algumas pessoas elas podem se sentir menos motivadas, menos engajadas a buscar essas metas, se elas não tiverem participado do processo de construção da meta. Porque é uma meta de fora, sei lá, meu chefe está dizendo que eu tenho que, sei lá, tomar 2 litros de água aqui todo dia, mas eu nem participei, né? Não tô sabendo de nada. Então, sempre que possível, e aí o sempre que possível é o detalhe, tá? Porque dependendo do tamanho da sua equipe, você não vai conseguir incluir todo mundo nesse processo. Mas, sempre que possível, envolva as pessoas na definição das suas próprias metas, porque aí a gente modifica de metas estabelecidas, atribuídas, melhor dizendo, para metas autoestabelecidas. Ao invés de vir de fora, a meta vem de dentro. Quando a meta vem de dentro, eu tenho um motivo para a ação. Quando eu tenho um motivo para a ação, eu tenho mais motivação e por isso a probabilidade de que eu tenho de alcançar aquela meta com todas as condições e com todos os fatores que a gente viu até agora nesse vídeo, ela fica bem maior, tá? Um outro ponto aqui também é que a gente tem a influência da autoestima e a influência da motivação pessoal. São outros 2 mecanismos que estão dentro de cada uma das pessoas aí na sua equipe, na sua empresa. Então, fatores que impactam na autoestima e na motivação pessoal são ambiente de trabalho, o suporte recebido, a carga de estresse percebida ou recebida pelas pessoas podem limitar os efeitos positivos do estabelecimento dessas metas. Você pode fazer tudo certo lá, mas se não tiver apoio e um ambiente favorável para o desempenho das atividades na realização dessas metas, a gente vai ter alguns problemas aí. A gente pode ter os efeitos limitados. Sei lá, de 0 a 100 eu vou ter uns 25, 30, 50 da pontuação possível. Tá? Estou chutando aqui para quando a gente está falando de metas. Então é importante que a gente leve em consideração isso. Bacana, Alessandro. Chegamos ao final do vídeo aqui. Esse foi um vídeo bem legal. Assim, eu tenho gostado cada vez mais de fazer esses vídeos embasados em evidências científicas, porque eles dão uma profundidade para o nosso conteúdo aqui muito legal. Só que agora você deve estar se perguntando, legal, o que eu faço a partir daqui? Eu vou te dar 3 sugestões para você fazer, que eu acho que são as mais viáveis de você aplicar, considerando tudo que a gente viu aqui nesse vídeo. O primeiro ponto é, começa a olhar para o ambiente onde você está ou para o ambiente que existe na sua equipe. Se você precisar, comece a fazer modificações no ambiente, porque esse ambiente vai dar suporte para a autoestima e para a automotivação das pessoas. Tá? É muito difícil a gente ir contra o ambiente onde a gente está. Então organiza a casa, organiza o ambiente. Depois disso, quando você precisar definir essas metas, se possível ou sempre que possível, inclua as pessoas que deverão executar essas metas no processo de definição, de descrição, de elaboração dessas metas. Tá? Elas vão se sentir mais participativas e as metas tenderão a ser mais autoestabelecidas do que de fora. Então a gente tem motivação intrínseca de dentro ao invés de motivação extrínseca de fora. Feito isso, aí sim você vai utilizar as regrinhas que eu apresentei aqui, as orientações que é defina metas claras, específicas, sem ambiguidade e, vamos pensar assim, audaciosas, né, dentro do nível de competência da sua equipe. Tá bem? Então acho que esses 3 pontos aqui fazem muito sentido para você aplicar no seu dia a dia. Se você achou esse conteúdo útil, se você achou esse conteúdo interessante, compartilha com alguém que também possa se interessar por esse assunto, que você possa ajudar através desse conteúdo, desse vídeo aqui. Acesse o rhacademy.com.br, conheça os nossos programas de treinamento para lideranças, a nossa consultoria e, principalmente, a nossa plataforma de educação online, que você vai ter acesso a todo o conteúdo. Todos os meses a gente tem aulas novas, módulos novos, cursos novos lá na plataforma, tudo isso por uma única assinatura. Eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais, valeu, muito obrigado, tchau.